E olha, gente, durante toda essa semana houve uma série de atividades em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia, para discutir o combate ao trabalho infantil lá na cidade. Essa ação ainda faz parte daquele caso da explosão da fábrica de fogos. Você de casa deve se lembrar. Essa explosão matou em 1998 66 pessoas, sendo 22 crianças e adolescentes que estavam trabalhando no momento. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a juíza Rosimeire Fernandes, que é gestora do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Ela está ao vivo com a gente aqui. Olá, doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Bahia. Já quero começar perguntando à senhora sobre esse termo de ajustamento de conduta, né? Esse TAC que foi assinado lá em Santo Antônio de Jesus é uma das medidas justamente para combater o trabalho infantil na cidade. Mas isso chega mais de 20 anos depois daquela situação que a gente teve da explosão da fábrica, né? Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes. Verdade, Silvana, chega 25 anos depois. Mas é uma medida, está entre aquelas medidas chamadas medidas de não repetição, para que a realidade se transforme e que novos acidentes com tantas crianças, né, como você falou, um terço das vítimas praticamente eram crianças e adolescentes, algumas delas inclusive grávidas. Então, a implementação de políticas públicas para o combate ao trabalho infantil, elas são indispensáveis para a transformação da realidade. E passa também necessariamente pela própria promoção das famílias, pelo o direito ao trabalho propriamente dito, em condições equitativas, satisfatórias, seguras, em condições dignas para todos e todas, especialmente para essas mulheres que, não por acaso, estavam ali com seus filhos no momento do acidente. Exatamente a falta de políticas que permitam às mulheres, de um modo geral, saírem para o trabalho e deixarem seus filhos em segurança, sem contar também com a situação de que a remuneração degradante impõe às famílias usar toda a mão de obra, incluindo crianças e idosos, para melhorar o nível de renda. Sem dúvida, doutora, como a senhora frisou, né, 25 anos depois, esse TAC, claro que isso é um avanço, é um marco, né, mesmo após todo esse período. E aí, isso exige, para que as pessoas de casa entendam o que significa de fato esse TAC, né, esse termo de ajustamento de conduta, exige aí uma série de questões para a prefeitura, para os agentes públicos também, a adoção de critérios com relação a toda a contratação que é feita pelo município, porque a gente sabe, como a senhora falou, tinham mulheres grávidas também nesse acidente, crianças e adolescentes também nessa situação. Ninguém leva o filho para o trabalho porque quer, leva por necessidade, porque não há esse suporte, principalmente do poder público, de dar condições para que essa família tenha aí uma remuneração de uma outra forma, né? Então, como é que vai funcionar isso? Como é que vocês vão fiscalizar essa atuação dos agentes, essas contratações agora na cidade? Na realidade, como vocês ressaltaram no início da matéria, a assinatura de um termo de ajustamento de conduta a cargo diretamente do Ministério Público do Trabalho, que tem essa é uma das suas atribuições institucionais, é o próprio Ministério Público do Trabalho é quem vai fiscalizar. Isso vai à Justiça do Trabalho apenas na hipótese de descumprimento, né, que eu espero que não aconteça. Os gestores locais têm se mostrado bastante receptivos, e é um impositivo constitucional e legal a implementação de políticas públicas com destinação de orçamento, com não retrocesso das medidas já adotadas até aqui, porque a própria decisão da Corte Internacional reconhece que de lá para cá diversas medidas vêm sendo sim adotadas, todavia desprovidas do impacto necessário à transformação da realidade local, né? Então, andar pela cidade, nesses bairros especialmente, de onde saíram as vítimas, o Irmanduce, Santo Antônio, São Paulo, nos revela que há uma situação de exclusão e de discriminação estrutural ainda reinante. E sem contar que um dos fatores principais é a falta de oportunidade para essas pessoas mudarem Essa sua fonte, situação. migrarem para outra fonte de renda, outra fonte de trabalho, de sustento. Então, é impositivo também a adoção de políticas que gerem novas oportunidades de trabalho, que capacitem, elevem o nível de escolaridade, capacitem profissionalmente as pessoas para que elas não tenham que continuar nessas atividades, né? Porque todo mundo na cidade sabe, por exemplo, da continuação da fabricação de fogos,
só que agora disseminadas nas casas, numa situação igualmente de risco, de insegurança para aquela residência, para aquela família, mas também para o entorno, para a vizinhança. Então, novas alternativas de trabalho precisam ser oferecidas, criadas, por isso que a decisão da Corte Internacional, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, impõe também a implementação de um projeto de desenvolvimento socioeconômico, Perfeito, e um doutora. projeto que inclua a adoção de medidas que aumentem a empregabilidade em Sem outras dúvida. áreas de atividade econômica que não a fabricação de fogos. Perfeito, doutora Rosimeire, muito obrigada por estar trazendo esses esclarecimentos para a gente. É um assunto importante. 25 anos se passaram, como a senhora falou, ainda há a fabricação de fogos na cidade, não só concentrada numa fábrica, como teve aquela situação terrível, né, em que 66 pessoas morreram, que nos marcou até hoje, nos marca, mas nas casas de forma difundida, mas que põe em risco também quem está no entorno e também quem está nessas casas. Então é importante estar atento a esse assunto, por isso estamos trazendo aqui no Bom Dia Bahia. Quero te agradecer mais uma vez, doutora Rosimeire Obrigada, Fernandes, Silvana. que é gestora do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Bom dia para a senhora, doutora. Obrigada. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos e todas.